É comigo mesmo neste sextou, doutor Aline Canuto. Mais uma participação para o programa Embalo Total neste dia 7 do mês de agosto do ano de 2026. Já trago para todos que nos acompanham, ouvintes, espectadores, mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local para deixar você, ouvinte, espectador, sempre mais bem atualizados, porque aqui você fica sabendo de tudo. E a primeira que já trago, pesquisa Atlas Intel. Criminalidade e corrupção lideram preocupações dos brasileiros. Há menos de 2 semanas para o início das campanhas eleitorais, segurança pública, corrupção e economia lideram a lista de problemas apontados pelos brasileiros, superando temas como saúde, educação e desemprego. Segundo pesquisa, Latam Pulse, da Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, última pesquisa esta divulgada. O levantamento aponta que a criminalidade e o tráfico de drogas, corrupção, economia e inflação seguem como as principais preocupações entre a população apta a votar. Os participantes foram questionados sobre quais seriam os maiores problemas do Brasil hoje em dia. Cada entrevistado poderia selecionar até 3 opções de resposta. Para 61,3%, criminalidade e tráfico de drogas aparecem no topo do ranking. Na sequência está a corrupção, 57,5%, economia e inflação, com 22% das respostas. A percepção dos brasileiros coloca ainda a situação da saúde e da educação entre os 5 principais problemas do país. Vale lembrar que na outra extremidade do ranking, temas como violência policial, 3%, estradas, portos e aeroportos, 0,6%, mudanças dos valores tradicionais, 0,5%, imigração, controle das fronteiras, 0%, foram os menos citados então pelos entrevistados. A pesquisa ouviu 5.021 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 22 e 27 de julho, por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment, RDR. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. Endividamento cresce e atinge 82% das famílias. Apesar da prorrogação, meus amigos e minhas amigas, do Desenrola 2.0 para o final de agosto, o endividamento do Brasil continua aumentando e em julho atingiu 82% das famílias, tá? Vale lembrar que a taxa é a maior da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O resultado apresenta a questão de um avanço de 0,4 ponto percentual em relação a junho, quando eram 81,6% das famílias endividadas. Já na comparação com julho de 2025, ano passado, quando eram 78,5% dos entrevistados, o indicador aumentou 3,5 ponto percentual. Por contrapartida, a parcela de famílias inadimplentes se estabilizou no último mês, com crescimento marginal de 29,9% em junho para 29,8% em julho. O nível também está estável em relação a julho do ano anterior, que teve uma média a taxa de 30%. A CNC aponta ainda que a inadimplência teve uma leve queda entre junho e julho, atribuída ao recuo nas camadas sociais com ganhos acima de 3 salários mínimos. No entanto, as famílias de menor renda que recebem até 3 salários mínimos tiveram um avanço de 38,3% para 38,5% no mesmo período. Também atingiram uma taxa de endividamento de 84,9% em julho, 2 pontos percentual a mais do que o valor de junho, que era de 84,7%, e 3,7 pontos percentual a mais do que o valor de julho de 2025, quando lá era 81,2%. As famílias de menor renda também lideraram, isso de forma isolada, o crescimento dos consumidores que declararam não ter condições de pagar suas dívidas. O indicador da população foi de 17,6% para 17,8% nos últimos 2 meses. Já no recorte completo, foram 12,3% dos entrevistados que declararam insolvência financeira. Além disso, a pesquisa revela o aumento na parcela de consumidores com alto comprometimento financeiro, ou seja, que empregam mais da metade de seus ganhos mensais para o pagamento de dívidas. Em julho, eram 19% das famílias, o maior nível desde março. De acordo com o presidente do sistema CNC, Sesc, Senac, José Roberto Tadros, o setor tem observado sinais positivos de resiliência dos consumidores, com crescimento na renda e emprego, além da quitação de dívidas com o Desenrola.
No entanto, alerta para que os níveis negativos de endividamento e os impactos que poderão ser sentidos no comércio e em outros setores. Os números mostram que é preciso avançar em medidas que aliviem o bolso do trabalhador e, consequentemente, estimulem uma melhora no setor produtivo, então assim destacou. Minha última nesta participação, notícia do esporte. CBF anuncia pausa no futebol na Copa Feminino de 2027. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, senhores e senhoras, enviou ofícios aos clubes comunicando uma parada obrigatória no futebol brasileiro durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada aqui no Brasil. A pausa está prevista para ocorrer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 e vai afetar tanto o futebol feminino quanto o masculino. A medida ela faz parte da preparação para o Mundial, que terá partidas realizadas no país e exigirá a disponibilidade de estádios, além de ajustes no calendário das competições também nacionais. A Copa do Mundo Feminina de 2027 contará com 32 seleções e 64 jogos. 8 cidades foram escolhidas como sedes: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Como parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, muitos estádios que recebem jogos de clubes da Série A ficarão à disposição da FIFA semanas antes do início do torneio. A CBF ainda trabalha na montagem do calendário para o ano que vem, 2027, e pelo menos não divulgou todos os ajustes previstos para as competições nacionais por conta da realização da Copa do Mundo Feminina. O diretor de operações da Copa do Mundo Feminina 2027 da FIFA, Thiago Januzzi, afirmou que a organização pretende superar o público registrado na edição 2023, quando mais de 2 milhões de pessoas acompanharam os jogos nos estádios, com média superior a 33 mil torcedores por partida. Em anos anteriores, a entidade já realizou mudanças no calendário em razão de competições internacionais. Em 2025, a Série A foi interrompida entre 13 de junho e 11 de julho, devido à participação de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Já este ano, em 2026, a paralisação durou cerca de 50 dias por causa da Copa do Mundo Masculina, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Na ocasião, as 3 divisões do Campeonato Brasileiro Feminino também foram suspensas, enquanto as séries B, C e D masculinas seguiam então normalmente. Participação minha concluída, dela falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. E já começa aqui falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. São os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. O nosso disco entrega à sua inteira disposição para o que estiver precisando, é claro, atende no seguinte número, anote ele aí, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. E aqui já finalizo falando dos produtos Natubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E avisando a você, meu amigo, minha amiga, que o Exafil tá de volta. Olha ele aqui, tá de volta e de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade, inventando aquelas velhas desculpas na hora H, olha aqui a solução. Exafil é o único que não te deixa na mão. E agora em versão cápsula, ele ficou mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Exafil, o queridinho voltou. Doutora Aline Canuto, com minha participação concluída, retorno o som a você nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Hoje aí a doutora dá continuidade ao programa Líder Absoluto em Audiência. O meu, o seu, o nosso programa nesta primeira sexta-feira do mês, programa este Embalo Total.